Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença e já te pedir um favor. Ativa a notificação para sempre receber os novos episódios. O que eu tomo de bronca de pessoas que perdem os episódios. Nossa, Renato, você lançou o episódio tal e eu não assisti. Você não ativou a notificação. 60% das pessoas que seguem o nosso canal não ativaram a notificação. Então ativa, chega o título ali do podcast e você vê se isso agrega ou não agrega para você. Então não esquece de ativar, segue o nosso canal e hoje é um assunto muito importante. Vamos falar sobre inclusão nas aulas de natação. Tenho certeza, se você não trabalha com aluno autista, com certeza nos próximos meses você vai trabalhar. O índice de número de autistas vem aumentando, segundo aí os últimos estudos. E a gente está trazendo a especialista nesse assunto, Natália Stephanie. Muito obrigado pela presença. Obrigada, Renato. Foi um prazer, tá? Ser convidado para esse momento e vai ser um prazer compartilhar um pouco daquilo que eu já estudei, que eu tenho de conhecimento com vocês. E se você ainda não conhece a história da Natália, a gente fez um podcast exclusivo sobre isso, conhece toda essa trajetória, como ela começou ali numa cidade de 7 mil habitantes, que não sabia nadar, ganhando ali 3 mil reais no final da faculdade. Ela investe em várias pós-graduação, não só em uma, ela sai de 3 mil, hoje ganha em volta de 35, 40 mil reais. Então, em 5, 6 anos, ela tem esse pulo, esse salto. Então, quer saber como chegar a isso? Acesse a entrevista anterior que eu vou deixar no card no final dessa entrevista. Mas antes disso, vamos agradecer os nossos parceiros, a Flote Materiais de Natação, auxiliando desde o aprendizado até o alto rendimento, com materiais como bloco de saída, raias, materiais para vestiário, hidroginástica, tudo que você precisa para a área aquática tem ali com a Flote. A Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, acesse o site da Sobrasa, vire voluntário, assim como eu sou, e leve projetos para sua região, para a gente diminuir o número de casos de afogamento. Plataforma Educar, com diversos cursos, inclusive cursos sobre inclusão. A gente tem curso da Renata, da Joana, da Josiane, diversos profissionais para você se aperfeiçoar no tema de inclusão. O aplicativo da SwimTrack que te auxilia no monitoramento, você precisa fazer a avaliação do seu aluno. A gente tem diversas avaliações pedagógicas, mais de 300 avaliações. Tem 30 dias gratuitos para você acessar o aplicativo e conhecer todo esse sistema, ou se você quer adicionar o seu sistema de metodologia, também é possível, ele se adapta à sua realidade, mas se você quer 3 meses, é só me chamar no particular, que eu te libero 3 meses gratuito desse aplicativo para quem assiste os podcasts da Natação Criativa. A gente tem a Raizo, nova metodologia do mercado, que está aumentando a vida útil do aluno. Para você que tem a sua academia, é gestor e quer uma metodologia diferente com preço acessível, acesse o Instagram Metodologia Raizo para você conhecer. E a WA Salvamentos Aquáticos, que vem para auxiliar com profissionais altamente treinados, capacitados, para você que tem o seu condomínio ou clubes e está precisando de profissionais como salva-vidas, bombeiros civis, porteiros, segurança, enfermagem, entre outros. Só mandar mensagem ali no WhatsApp da WL Salvamentos, que é o 982-715497. Ali você tem todas as informações. Mas, Natália, vamos deixar de papo e me conta aí como você entrou nesse mundo aí da inclusão, como você teve esses primeiros contatos. Meu primeiro contato, eu tinha turmas de crianças típicas, sempre atendi ali só crianças típicas. E aí, nessa turma com 15, 16 alunos, chegou para mim um menino, ali uns 9 anos naquela época, autista, nível 3 de suporte, não verbal, com bastante questões assim, comportamentais. Então, foi o meu primeiro contato com esse tipo de público. E, Natália, como foi se especializar ou pegar o conteúdo que você tinha ali da pós e aplicar para esses alunos? É possível você pegar todo aquele conteúdo ou você teve que buscar mais informações? Muita coisa eu consegui aplicar ali, né, de início, eu consegui buscar ali nas minhas anotações dentro da pós-graduação, mas eu precisei correr atrás, né, buscar ali mais conhecimento, entender muito mais do como que funciona esse indivíduo e como que eu poderia ajudá-lo, né, a incluí-lo, para ele estar ali presente dentro da aula e, de fato, com significado para a vida dele, né? E não estar ali só por estar, só mais um aluno dentro ali da minha turma e, de fato, fazer a diferença na vida dele. Então, eu precisei, sim, buscar outras especializações,
outros conteúdos para eu conseguir entender ainda mais e conseguir trazer tudo aquilo que eu tinha aprendido na pós-graduação, né, pensando aí em métodos de natação, de colocar tudo aquilo para a criança, porque eles são capazes, eles conseguem fazer, mas a gente precisa fazer algumas adaptações, né, mexer ali em algumas coisas para de fato ele conseguir ali a sua melhor performance. E na sua visão, qual é a diferença entre uma inclusão de verdade e aquela inclusão apenas simbólica que às vezes acontece em algumas academias? Como fazer uma inclusão? É o que a gente vê muito, né? Pais ali que têm um sonho de ver essa criança participando dentro de um grupo. Muitas vezes não é nenhum para de fato aprender, mas só para estar presente, para estar incluído, né? Porque essas crianças, eles são muito excluídos, né? Tem poucos amigos, a própria família, né? Tem uma rede de apoio ali muito curta. A gente acaba chamando, tem um termo muito forte que a gente chama de aborto social, que essas famílias, depois do diagnóstico, eles têm um verdadeiro aborto social, né? Essas crianças não conseguem ir numa festa de aniversário, não conseguem praticar um esporte. Dentro da própria escola, né? Eles têm muitas limitações ali. Então, estar ali fazendo essa inclusão de fato acontecer é não deixar só a criança ali dentro da piscina por si só, né? Mas pensar em métodos, em formas de deixar aquele ambiente prazeroso para essa criança, né? Deixar um ambiente que, como a gente fala, né? Dentro de uma pessoa que é cega, ela tem ali a sua forma de inclusão, né? Tem os cães, a pessoa que é cadeirante, né? Ela tem a sua cadeira de roda, a pessoa que tem uma deficiência auditiva tem o seu aparelho ali para conseguir estar incluída dentro daquele ambiente. E a pessoa autista, ela também precisa de acomodações, de adaptações. E muitas vezes, tem um termo que as pessoas usam que o autismo não tem cara, né? Que a gente acha que é só colocar ali na piscina e pronto. Mas não, a gente precisa de toda uma adaptação, precisa entender de fato o que está acontecendo, o que aquele indivíduo precisa, porque ele é um espectro, né? Então, cada pessoa, ela vai ser ali diferente. Eu ainda não tive 2 autistas iguais. Sempre é uma demanda diferente, sempre é uma área de interesse diferente. Então, a inclusão é realmente isso, né? Você identificar aquele indivíduo como uma pessoa única, entender quais são as necessidades, né? Tem criança que precisa de muito pouca adaptação, né? Às vezes, você só mudar ali o ambiente, a questão da acústica, explicar para ela o que vai acontecer naquele momento e a aula flui super, né? Outras vão precisar ali de uma maior abordagem, uma maior previsibilidade, inclusão de rotinas, mas a inclusão de verdade, ela busca entender como que aquilo ali, como que aquela criança funciona e o que eu posso fazer dentro do que eu tenho de currículo, porque às vezes acontece muito, né? Eu chego lá nas piscinas de natação e o professor, eu entendo o professor, né? Já está ali com uma turma de muitas crianças, né? Mas o autista também está ali. A gente precisa se dedicar, precisa de fato fazer um trabalho dentro daquilo que é proposto, né? Dentro da aula, mas ser compatível para ele, né? Para aquela criança. E você falou um pouco do aborto social, mas a gente teve um projeto que chamava Liberdade através da Água, que a gente atendia 100 famílias de forma voluntária e a gente fez estudo com cada família, então tanto a parte social, a parte emocional e a parte familiar. A gente constatou que 70% das famílias eram mães solos, então tem também essa estruturação da própria família, que o pai deixa essa família quando descobre do diagnóstico, ou vê a dificuldade diária. Então é uma mãe solo que tem que trabalhar, tem que trazer o sustento, tem várias terapias que tem que levar essa criança, ela recebe muitos nãos da sociedade, então às vezes o professor reclama, mas ela vem, ela não fala que tem a síndrome, que tem a deficiência, ela não escreve ali na anamnese, porque ela recebe muito nãos, ela não tem tempo para esses nãos, então ela prefere às vezes evitar falar muita informação para ela ter esse primeiro contato e ter esse atendimento, mas eu queria que você falasse dessas barreiras, dessas dificuldades que as famílias têm, tanto físicas, pedagógicas, atitudinais, ainda impede a inclusão que, mesmo a gente vivendo aqui no século XXI, no meio aquático, às vezes é difícil ela ter essa inclusão. E acho que você falou uma coisa muito importante. Às vezes a gente, até coloco para vocês, né? Você profissional,
quantas vezes você já escutou aquela família, né? A escuta é uma coisa que é primordial, ela é primária, né? Você ter um tempo ali, você atende a criança, mas você precisa escutar aquela família. Você precisa escutar aquela mãe que chega ali para você, porque muitas mães, elas estão ali, elas estão pedindo socorro, né? Tipo assim, é um momento que ela quer trazer ali a criança, mas você precisa escutar essa família, né, para entender o que está acontecendo e como que você pode, de fato, ajudar. E existem muitas barreiras, né? Existem muitas barreiras que impedem, muitas vezes, a criança vai para a natação, mas acaba desistindo. Porque chegou ali, não foi bem atendido, ou vê a criança de cantinho, sempre num cantinho ali, as outras participando e a criança no cantinho. Então, tem muita barreira, né? Turmas muito cheias, às vezes acontece muito também, das turmas estarem ali lotadas. A própria questão acústica, né? A gente sabe que muitas crianças têm essa sensibilidade, né? Essas questões sensoriais. Então, de fato, existe muita coisa, né? A falta de previsibilidade dentro do ambiente. Uma criança atípica, ela é facilmente inserida dentro daquele ambiente, né? Mas a criança atípica, a pessoa ali com autismo, ela precisa de uma adaptação, de uma previsibilidade. E é muito raro você encontrar um ambiente que vai proporcionar isso para a criança, né? Existem metodologias consolidadas que os pais já recebem ali uma caderneta do que vai acontecer naquela aula. Academias que coloquem lá o banner, né? Ah, vai aprender tal coisa, mas ainda falta muito, né? Tem criança que vai precisar, de fato, ali de uma rotina. Então, essa questão mesmo de dar acessibilidade para essa pessoa, né? Não é só entrar ali na piscina e achar que vai fazer a aula. Então, existem ainda muitas barreiras, a falta de preparo, muitas vezes, do profissional, né? Como eu disse para você na outra entrevista, para quem ainda não viu, né? Que a gente passa por um currículo muito curto dentro da nossa formação. E, às vezes, o profissional, ele não tem essa formação continuada, né? De continuar estudando, de continuar buscando. Às vezes, o profissional, ele tem muita coisa para estudar também, né? A gente entende esse lado, que tem muita coisa. Aí chega a criança ali atípica e o profissional, nossa, tem que fazer mais essa adaptação, né? Mais essa dedicação, mais esse estudo. Então, existe essa barreira também, né, da própria formação do profissional, para entender aquela criança. Hoje, a incidência ela é muito grande, né? As últimas pesquisas, elas mostram que a cada 31 crianças, uma vai ter autismo. Então, como você falou no início, né, se você ainda não atende uma pessoa com autismo, provavelmente você vai atender, né? Então, a gente precisa estar preparado, né, para superar essas barreiras que elas ainda existem. Você falou da importância da rotina, das pistas visuais. A natação criativa tem os materiais pedagógicos que a gente trouxe nesse projeto, isso auxiliou muito. Então, acessa lá nataçãocriativa.com.br/lojas. A gente tem um quadro de rotinas, onde você pode colocar a rotina do dia para esse aluno ter essa previsibilidade, saber qual que é o primeiro, qual que é o segundo, qual que é o começo, meio e fim dessa aula. A gente tem o leque das emoções para também mostrar para ele o que ele foi bem, o que ele não foi. Ele ter essa noção com essas pistas visuais que vai auxiliar, preço super acessível. Então, acessa lá. E queria que você falasse também de como esse exercício físico, em especial a natação, pode transformar a vida desses deficientes ou pessoas com síndrome em termos de autonomia, autoestima ou até mesmo a socialização que eles precisam tanto. Eu acho que esse é o maior impacto, né, do exercício físico na vida dessas pessoas. A gente pensa ali, sim, no desenvolvimento físico, né, no ganho de aptidão física e todas essas questões fisiológicas, mas, para além disso, a gente observa vários ganhos de autonomia, né? A partir do desenvolvimento motor, essa criança acaba desenvolvendo o seu corpo para desenvolver autonomia no seu dia a dia. E eu acho que isso não tem preço, né? É o que a gente mais busca, porque além dela praticar um esporte ali, mas ela ter uma qualidade de vida, isso é imprescindível, né? Isso que é significativo, isso que te coloca diferente das outras pessoas, dos outros profissionais. Você tocar aquela família de uma forma realmente diferente. Trazendo essa questão da autonomia, a própria autoestima, né? Da criança entrar ali, se sentir acolhida, se sentir capaz. Nossa, eu consigo fazer isso que todo mundo está fazendo, né? Muitas vezes, a criança, quando ela não está bem inserida, não está bem incluída naquele grupo, ela não tem margem para desenvolver. E quando o trabalho ele é bem feito, quando ele é bem estruturado,
adequadas às necessidades dela, ela começa a desenvolver, né? Então, ela vai ganhar ali uma autoestima e essa própria questão, né? Você falou dos leques das emoções, né? De entender, de saber essa regulação emocional, de entender, nossa, esse exercício é difícil, mas tudo bem, eu posso tentar de novo. O professor está ali para me ajudar, né? Muita criança, eles param. Que tá muito difícil, não vou fazer, vou fugir disso daqui, vou deixar para lá, vou fazer outra coisa. Ou vou ficar aqui brincando, mergulhando, que é mais fácil. E ter essa questão da regulação emocional, né? Entender que é difícil, que eu vou precisar treinar mais um pouco, mas eu posso tentar de novo, eu posso pedir para descansar um pouco. Tô me sentindo cansado, né? Da criança entender. João, você tá cansado, né? Olha só como a sua respiração tá ofegante. Mostra para mim aqui na escala. Como que você tá se sentindo? Eu tô cansado. O que eu posso fazer quando eu estou cansado? Eu posso pedir para ter um intervalo, posso pedir para descansar, posso pedir ajuda do professor. Então, essa questão também da autorregulação, da compreensão das emoções também é muito importante, né? Então, vai para além dos ganhos físicos. Essa questão da autonomia, da autoestima, da própria socialização, né? Como eu falei no começo. A criança, ela tem uma rotina ali maçante, né? No contraturno escolar, essa criança está em terapia, né? Então, a gente sabe aí que são horas, né? São 40 horas semanais de análise do comportamento que a gente vê em estudos que seria o primordial para essa criança realmente ter um desenvolvimento e melhorar ali a sua condição, né? Dentro dos sintomas que ela apresenta no autismo. Então, a rotina dela é maçante. Sobra muito pouco tempo para ser criança, para brincar, para estar dentro de um grupo. Então, esse momento do esporte, da natação, para a socialização dela, precisa ser um momento muito, muito pensado, muito estruturado, para que, de fato, ela seja inserida, né? Para que tenha outras crianças na turma que se solidarizem com o caso dela, né? Que queiram estar perto. Às vezes, acontece muito, né? Da criança ficar ali, no espacinho dela. Então, esse momento da natação, ele é muito importante para a socialização, para a autonomia, para a autoestima dessa criança. Então, às vezes você acha que são só 45 minutos ou 1h30 para quem faz 2 vezes por semana, mas você transforma a vida dessa pessoa. Você falou também da parte de autonomia. Então, você dá autonomia e independência no dia a dia. Então, às vezes, não só exercícios voltados para o aprendizado das habilidades aquáticas, mas um exercício de marcha, um exercício de pegada, algo que vai auxiliar, às vezes, ela colocar uma roupa, ela fazer uma alimentação. Porque quem é pai, quem é responsável por essa criança, a maior preocupação que ele tem é quando eu me partir, quando eu for. Essa criança precisa de auxílio, ela precisa ter essa autonomia, ela precisa crescer com essa autonomia. Então, as aulas de natação auxiliam nesse processo, ter uma nova visão. Nesse projeto que eu comentei, Liberdade através da Água, a gente criou uma metodologia, que a gente não achou nada no Brasil e no mundo, uma metodologia voltada para deficientes. Então, nesse projeto a gente criou e a gente resolveu compartilhar com outros profissionais. A gente criou um livro, então dentro do site da Natação Criativa você acessa também esse livro. Como foi essa metodologia, como são as avaliações que a gente fez, como voltado, a gente trazia as famílias para dentro da piscina, como você falou, a escuta ativa com essas famílias, porque essa mãe, esse pai vai falar como que a TO trabalha, como que a psicóloga trabalha, como teve os trabalhos com outras aulas de natação, como foi os primeiros contatos, e vai trazer estratégias para esse profissional. Então, ouvir essa família é muito importante para você também saber, porque cada um é cada um, como a Natália falou. Então, como que essa criança individualmente está tendo os feedbacks positivos, feedbacks negativos, como tá lidando com essa autorregulação dela. Então, vale muito a pena e eu queria que você desse dicas aí como fazer essa inclusão de verdade, porque não é simplesmente colocar a criança ali na turma, fazer a criança se adaptar à aula. Então, tem momentos que a gente vai ter que fazer uma segregação, então colocar essa criança num grupo só dela, depois a gente faz uma integração, que é um comando para essa criança e um comando para as outras, até chegar um momento que a gente faz a inclusão, que é um comando só, um exercício só para todo mundo. Como fazer toda essa etapa e ter uma inclusão de verdade? Renato, você falou sobre a natação criativa agora e veio uma ideia assim que eu não tinha falado, né? Sobre a questão da autonomia. Às vezes a gente fica ali na caixinha no fato de, a criança está indo fazer natação, então eu preciso ensinar a natação para ela. Mas aquele momento é um momento que a gente pode oportunizar muito mais para ela, né? Ao invés a natação, a criativa, ela busca trazer essas questões mesmo de sair ali da caixinha e do método.
Então, visando a autonomia, né? Por que não colocar para ela, entre ali um nada e outro, alguma atividade que explore essas questões de autonomia, né? Muitas crianças têm questões de motricidade fina, motricidade grossa. Hoje em dia, eu trabalho 100% linkado com a psicomotricidade, né? Com o desenvolvimento motor. Porque eu sei que uma criança ali com limitações motoras, vai ser muito difícil eu desenvolver um nado se ela não tem uma marcha, se ela não tem um equilíbrio. Então, eu preciso desenvolver esse motor junto com a natação, né? Então, esse momento da aula, ela precisa ser muito rica. Por que não colocar uma atividade ali de rotação manual, de pinça, né? De abotoar e desabotoar. Eu gosto muito de brincar com elásticos, então nada e coloco o elástico no pé, colocando uma meia. Nada e puxo o elástico até a cintura, colocando um short, com bambolês, né? Passar o bambolê no corpo e arremessar. Então, tô tirando, colocando uma camiseta. Então, esse momento, ele pode ser muito mais rico, né? A gente consegue colocar ali coisas que vai fazer, de fato, a mudança na vida dessa pessoa, né? E falando sobre metodologia, hoje eu gosto muito de trabalhar com a previsibilidade, né? De me antecipar. Então, essa criança que vai para a natação, eu gosto muito de preparar uma história social. O que vai acontecer, né? Para onde que eu estou indo? Qual é o nome da escola que eu estou indo? Quem que é o professor que vai me atender? Então, eu preparo todo um documento para essa mãe, e aí eu entrego para ela, então lá vai estar explicando tudo, o nome da escola tal, ela vai chegar, vai guardar o roupão, vai tirar o chinelo, colocar toco, óculos, ela vai esperar, né? Já aconteceu muito de criança, do mesmo jeito que tem criança que não curte muito, tem criança que é apaixonada pela água, que quer chegar ali na piscina e já pular de uma vez. Então, a criança tem que esperar, vai chegar, você vai esperar o professor, né, chamar, tem os colegas. Então, trabalho toda essa história social de que vai ter alguns exercícios, que em alguns momentos ela vai ter pausas para fazer intervalos, que ela pode pedir para ir ao banheiro, né? Até essa questão do banheiro tem que ser explicada, né? Tem que ser dita, tem que ter previsibilidade do que vai acontecer. Gosto muito de trabalhar com rotinas, né? Então, naquela aula a gente vai fazer mergulhos ou vai fazer ali as cambalhotas, né? Que são as iniciações para a virada. Vamos nadar com prancha. Gosto muito de atividades dentro da natação, né? Para dar previsibilidade. Às vezes a criança ela começa ali e, por exemplo, bater perna de crawl. Ela não sabe quantas vezes que ela vai fazer. Então, se você estruturar uma atividade voltada para aquilo, ela já vai saber ali o começo, o meio e o fim daquela atividade, quando que vai terminar. Essa questão da previsibilidade, ela é muito importante, né? A questão de ter ali coringas, né? Tipo, vai ter uma... Eu posso apresentar para ela ali as questões emocionais, por exemplo, né? Comportamentos que são esperados e não esperados dentro daquele ambiente. Então, aconteceu alguma coisa ali, alguma desregulação dessa criança, algum disruptivo, eu posso ir lá já nesse coringa, nesse produto que eu tenho pronto e mostrar, ó, isso aqui não é legal, né? A gente não pode fazer dessa forma, mas a gente pode fazer assim. Sempre dar uma outra oportunidade para essa criança, né? A questão de timer ajuda muito, né? Você colocar um tempo, estipular. Essa questão de ser visível, ela funciona muito, né? Às vezes, só ali nas dicas verbais, a criança não consegue absorver tudo aquilo que a gente está tentando buscar. Tem muito essa questão da atenção no autismo, né? E com as pistas visuais, a gente consegue muita coisa, né? Até falando de pistas visuais, uma coisa que eu gosto muito é trabalhar ali com linhas, né? Com faixas, então marcar para ela o que vai acontecer, quantas vezes vão ser, ela é muito importante, faz a diferença, são adaptações assim, que são simples, dá para fazer, né? É fácil para o professor chegar ali e conseguir incluir, às vezes a gente tem esse medo de chegar ali na piscina, eu vou ter que mudar toda a minha aula então por causa dessa criança, não é assim, né? Ele vai participar dentro daquilo que ele consegue fazer, com algumas adaptações que eu vou precisar, mas é possível. Sim. E aí você falou muito dessas pistas visuais, porque o aluno ele não entende esse abstrato, você precisa trazer algo concreto, algo que ele tenha essas visualizações e consiga aplicar. E eu queria que você deixasse para o nosso público, Natália, suas redes sociais, o seu trabalho, para quem quer conhecer um pouco mais.
A minha rede social é @NataliaStephanie, psicomotricista. Lá eu posto todo o conteúdo. Se vocês quiserem me acompanhar, vai ser um prazer. E queria agradecer também os nossos parceiros que auxiliam a gente nesse projeto, a Flote Materiais de Natação, a Sobrasa, que vem com os dados para a segurança aquática, a plataforma Educar com diversos cursos, o aplicativo da SwimTrack, que te auxilia no monitoramento do seu aluno. A gente tem a Raizo, nova metodologia no mercado, que te auxilia aí na vida útil do seu aluno, então aumentando o tempo que ele permanece na aula. Então acessa o Instagram da metodologia Raizo e você vai conhecer uma metodologia que cabe no seu bolso. E a gente tem a WL Salvamentos Aquáticos, que traz profissionais altamente capacitados para o seu condomínio, para o seu clube, seja porteiro, bombeiro, salva-vidas, segurança, o que você precisa, só mandar mensagem aí para o WhatsApp da WL, que é 982-715497. Então, agradecer aos parceiros, agradecer a Natália mais uma vez e a você aí do outro lado que assiste a gente. Se você assistiu até o final, compartilhe essa entrevista, tenho certeza que algum profissional ou alguma família precisa dessa informação. Então, muito obrigado e até a próxima entrevista.